Mateus 28:18, abra comigo a sua palavra, a palavra de Deus aí. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Amém? Feche teus olhos. Pai, estamos aqui na tua casa, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós dependemos da tua voz, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, a fim de que possamos compreender a missão, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, Senhor. Nessa manhã nós pedimos, tem misericórdia de nós, porque somos todos limitados, Senhor. Mas fala aos nossos corações, que a tua mensagem ela possa causar efeito em nós e que possamos ser transformados por essa palavra. Possamos sair daqui, Senhor, melhores do que como entramos, Pai. É nessa certeza, Senhor, que nós estamos aqui, nessa convicção de que o Senhor fala com a tua igreja, de que a tua palavra ela é real na tua casa. E assim como nós te adoramos, tu és santo, Pai. Tu és santo, poderoso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Não deixa nada desviar nossa atenção, Pai, mas possamos olhar somente para ti, que o nosso foco esteja em ti, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Você pode se assentar? Irmãos, esse é o mês de missões e nós vamos começar uma série de pregações aos sábados falando sobre missões. E aí, a gente tem algumas coisas que a gente precisa refletir para falar um pouquinho de missão. A igreja precisa entender claramente qual é a sua missão, qual é o seu papel, o que ela precisa fazer. E eu tenho 3 perguntas aqui que vai fazer essa manhã a gente refletir sobre essas três perguntas. A primeira é, de quem é a missão? Amém? De quem é a missão? E a segunda é, quem somos nessa missão? Qual é a nossa parte nessa missão? E a terceira é, qual é a nossa missão? Amém? Eu queria que você guardasse isso no teu coração, para que a gente pudesse agora começar a refletir um pouquinho sobre essa passagem bíblica, sobre essas passagens bíblicas aqui. De quem é a missão? Você vai abrir comigo a sua Bíblia aí, em João 20:21. João 20:21. Para que a gente possa, como ela não é uma mensagem expositiva, eu queria que você pudesse acompanhando comigo, lendo a sua Bíblia aí. João 20:21 vai dizer o seguinte: novamente Jesus disse: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Deus, ele vem cumprindo a sua missão, trazendo o evangelho até nós, desde o Gênesis lá, quando o homem peca, ele perdoa o homem, e ali ele coloca uma missão para salvar a humanidade. E aí ele vem cumprindo a sua missão, usando profetas, usando todos os servos deles, até que chega a ele mesmo, Jesus, o verbo encarnado, e ele encarna, e ele vem, nasce, né? E ele começa uma vida, começa a pregar. E ele reúne 12 discípulos, mais alguns que estavam ali, a sua multidão, fora outras pessoas que estavam ali, sempre andando com Jesus. Nessa missão aqui, cumprindo essa missão, Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos mais intimamente. Então ele começa a ensinar os seus discípulos, começa a trabalhar na vida deles, ali, no seu ministério, e agora, depois de ensinar os discípulos, ele vem e ele morre, ele ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele aparece no cenáculo, ali no contexto que nós estamos aqui, e ele diz, paz seja convosco. Aí, irmãos, a gente tem aqui uma nova etapa da missão, né? Ele diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Veja que tudo que Jesus trabalhou, tudo que Deus trabalhou até aqui, ele vem ensinando, vem trabalhando. Agora, ele chega para os discípulos e fala, agora é com vocês. Chegou a hora. Chegou o momento da igreja cumprir o seu ministério. Eu já preparei a igreja, eu já ensinei tudo que tinha que ensinar, agora eu envio a vocês. Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, ele está cumprindo uma missão e está dizendo, agora é com vocês. E essa missão, ela é a missão de Deus, amém? Ela não é a minha, não é a tua missão, mas ela é a missão de Deus.
E nós estamos inseridos nesse contexto. A missão é dele. E ele envia cada um de nós. Envia eu, envia você. Até o dia de hoje, quantos mais vierem, Deus vai estar enviando para cumprir essa missão que é dele. E quem somos nessa missão? Abre lá comigo em 2 Coríntios 5, 20. Quem nós somos nessa missão? O que nós somos nessa missão? Qual a importância da nossa vida para essa missão de Deus? Nós entendemos que nós estamos inseridos nessa missão, que a missão é dele. Mas aí, 2 Coríntios, Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo, seu apelo por nosso intermédio. Por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então, irmãos, nós somos embaixadores de Cristo nessa missão. Embaixador é o representante, é aquele que representa o seu país em outro país. E a gente não é dessa pátria, amém? Nós não fazemos parte dessa pátria, mas nós representamos ela, a pátria celestial, aqui. Então nós somos embaixadores de Cristo aqui como representantes dele. Mas nós pertencemos a uma outra pátria. Uma pátria que nós, Abraão, Hebreus vai descrever que Abraão, ele fazia as coisas, mas ele não estava com o olho fixo nessa pátria, mas numa outra, na pátria celestial. Então, assim também nós, inseridos nessa missão, como embaixadores de Cristo, ele coloca assim, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Através de nós, ele faz o apelo e diz, reconcilie-se com Deus, porque um dia o homem deixou Deus, onde o homem pecou contra Deus, e agora precisa ser reconciliado. E aí você vai para 2 Coríntios 2, continua aí, capítulo 5, versículo 18, e aí nós vamos ver qual é a nossa missão de fato, o que nós vamos fazer, já que nós sabemos de quem é a missão, quem nós somos nessa missão, agora nós vamos saber qual é a nossa missão. 2 Coríntios 5, versículo 18, diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Primeiro, ele nos reconciliou com ele. Amém? Você foi reconciliado por Deus? Você foi reconciliado, você voltou para o plano de Deus? E aí tem um detalhe, irmãos, muito legal aqui, que ele diz o seguinte: e nos deu o ministério da reconciliação. Todo mundo tem esse ministério. Amém? Então, se você está pensando que não tem nenhum ministério, já tem um nessa manhã, já sabe. Ministério da reconciliação. Ele diz assim, ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo Jesus, estava reconciliado consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Essa mensagem poderosa do Evangelho de Cristo, ele foi confiado a nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se estivesse fazendo, é aquele texto que nós lemos, pelo seu intermédio. Dizemos assim, olha, reconcilie-se com Deus. Irmãos, naquele momento lá no Éden, nós perdemos o contato com Deus. Nós perdemos a comunicação com Deus, mas Deus, ele nos reconciliou, ele enviou Cristo. E através de Cristo nós fomos reconciliados. Agora, o nosso papel, sabendo disso, de posse disso, é reconciliar os outros com Deus. Veja, que missão extraordinária que nós temos da parte de Deus para nós. Diz assim, aquele que envia a igreja para executar a missão de Deus, o faz por meio de sua autoridade, que produz ao menos 3 consequências relevantes. Essa autoridade, ela traz para nós 3 consequências relevantes. A gente precisa pensar nesse aspecto, porque às vezes, irmãos, a gente se preocupa com muita coisa. E é normal, Ainda mais na época que nós estamos vivendo, a preocupação, ela faz parte, E a gente tem muitas coisas para se preocupar. Mas, em relação a Cristo, em relação à nossa vida com Deus, a nossa preocupação deve ser essa: reconciliar o mundo com Deus. A gente pede oração, a gente fala, a gente procura as coisas, a gente adora a Deus, a gente faz muita coisa. A gente ora pelos nossos problemas, a gente agradece, a gente recebe bênção, a gente abençoa, a gente é abençoado. Mas a preocupação, todo esse mover de Deus, desde o início de tudo, até hoje, até Ele chegar,
A preocupação é essa, reconciliar o mundo com Deus. Essa é a sua missão. Essa é a sua missão primária. Você tem o ministério da reconciliação. Todos os outros ministérios são depois desse. O primeiro ministério seu, da sua vida, é o que Deus te deu, e deu a cada crente. Cada um que aceita Jesus, ele recebe o ministério da reconciliação, porque ele é apto para ministrar isso. E por que ele é apto para ministrar isso? Porque ele recebeu essa reconciliação. Ele foi reconciliado. Visto que ele foi reconciliado, agora ele tem autoridade para reconciliar. Visto que ele tem essa experiência com Deus, agora ele tem autoridade dada por Deus para fazer o ministério da reconciliação acontecer. Nós, como embaixadores, nós temos essa autoridade. Nós temos essa legalidade da parte de Deus para representar num mundo perdido, representar nesse mundo que existe um Deus que salva, existe um Deus que cura, existe um Deus que liberta, existe um Deus que traz mensagem de esperança para nós. Essa é a nossa missão. O restante é a consequência do nosso trabalho. Mas a base da nossa missão é essa. Então, a autoridade de Jesus autentica o nosso envolvimento com a missão. Abre lá, Mateus 28, 7. A autoridade que Jesus confere a nós, você pode perceber que o plano de Deus ele é perfeito. Não é? Tudo ele fez desde o princípio, encaminhando até hoje. Aí ele vai dar prova, ele vem até nós, o Deus Emanuel, o Deus que andou conosco, o Deus que andou na terra, sabe? Deus aqui na terra. Ele andou com os homens. Ele veio cumprir a missão de Deus. Como parte dessa missão, ele andou conosco, ele morreu, ele ressuscitou, autenticando assim a sua autoridade para comigo e para com você. Diz assim, vão depressa e digam aos seus discípulos, os discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou. Sabe? Quando ele morreu, muitos pensaram que era o fim. Muitos que estavam contra eles pensaram que era o fim. Até uns que andavam com eles pensavam que era o fim. Mas ele ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele diz, a missão está viva, eu vim cumprir a missão. Aí ele diz, está indo adiante de vocês, para a Galileia, lá vocês o verão. Jesus, ele não ressuscita e vai para o céu, direto. Ele se apresenta a cada um de nós, se apresenta às pessoas que estão ali. Ele se mostra vivo, dando assim a autoridade, a continuidade da missão. A missão não acabou aqui, ela continua. Versículo 28, capítulo 28 ainda, versículo 17. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se dele e disse, foi-me dada a autoridade, toda a autoridade no céu e na terra. Jesus, ele recupera a sua glória, que ele mesmo deixou por nós, para que ele pudesse sofrer, pudesse viver nesse mundo. Agora ele resgata a sua glória e ele diz, nesse momento eu ressuscitei, é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Diante dessa autoridade, a gente vai para o versículo 19, e diz o seguinte, portanto, já que eu ressuscitei, já que toda a autoridade é me dada no céu e na terra, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que vocês aprenderam, tudo que eu ensinei a vocês ao longo desses anos, todo o projeto que vocês viram acontecer, toda a profecia que foi cumprida até aqui, tudo que lhes ordenei, eu estarei convosco, até o fim dos tempos. Essa autoridade é conferida a nós, e ele dá uma garantia, nós somos envolvidos nessa missão, com a garantia de que aquele veio cumprir missão, ressuscitou, e agora ele tem uma palavra para nós, vocês não estarão sozinhos, eu vou estar com você até o fim dos séculos. Nós não estamos sozinhos nessa missão, como alguém que deu a missão e foi embora, não, ele tem uma promessa, ele diz, eu vou estar com você, aonde você for, o lugar em que você for pregar, na casa que você for, a pessoa que você for falar, eu estarei contigo, até o fim dos séculos. A autoridade de Jesus também nos ajuda a ter mais segurança. Mateus 16, 18. 16, 18, 19. E digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não pode vencer.
Eu lhe daria a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ele está dizendo assim, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Irmãos, isso é uma garantia, mais uma garantia. Uma garantia de que Deus está conosco e que nós vamos vencer. Nós vamos desbravar. A porta do inferno não pode prevalecer. Nós vamos entrar e vamos saquear e vamos trazer salvos de lá. Porque eles não são de lá. Porque um dia eles foram roubados. Um dia eles foram tirados da presença de Deus. Então eles não pertencem ao inferno. Mas a igreja tem autoridade para entrar, arrebentar as portas do inferno e tomar para si aquilo que era de Deus. Reconciliar aquele que está perdido. Reconciliar o pecador para com Deus. Porque ele não pertence. Agora, quem quiser ficar lá, fica. Mas aqueles que vierem, Deus reconcilia e traz de volta uma nova esperança. Porque pelo texto que eu leio, não é a igreja que tem porta, é o inferno que tem porta. Amém? Então você tem que arrebentar a porta do inferno, não da igreja. A igreja ela não pode ficar acuada, presa, dentro das suas portas. Não, a igreja é livre, é ela que vai arrebentar a porta do inferno. Efésios 1:19. Porque a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Depois a gente vai para João 16:33. Eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Essa frase final que Jesus fala nesse versículo, é muito importante para nós. Ele está trazendo para nós, se você percebeu, garantias da vida, da ressurreição, da missão dele. E ele diz, olha, vocês não percam o ânimo, ainda que as coisas estejam difíceis. Ainda que tudo diz que não. A lição de hoje, ela fala sobre isso, né? Sobre a dificuldade desse mundo, de entender as coisas desse mundo, de entender o pensamento das pessoas desse mundo, de entender esse século, o tanto porquê, tanto questionamento. Mas ele diz assim, ó, não desanime por causa disso, sabe? Não desanime por causa da dificuldade de pregar o evangelho. Não desanime pela tua própria vida. Ele diz assim, eu venci o mundo. Eu venci. Ou seja, a vitória de Cristo, ela nos basta. A vitória de Cristo, ela nos garante um futuro. A vitória de Cristo, ela garante para mim e para você essa palavra que está sendo pregada no mundo. Ela te dá autoridade, ela autentica na tua vida essa autoridade, para que você possa não estar inseguro nessa missão, mas estar bem seguro de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele já cumpriu uma vez. Muitas pessoas não acreditavam que Jesus ia vir, que o Messias ia vir. Mas Ele veio. Demorou, né? Na cabeça das pessoas, né? Mas Ele veio. E Ele andou no meio de nós, Ele morreu. E muitas pessoas não acreditaram que Ele ia ressuscitar. Mas Ele ressuscitou. Eu pergunto para você, você não acha que Ele vai voltar? Claro que Ele vai voltar. Claro que Ele vai voltar. E todas essas coisas que Jesus deixou para nós, é dando uma garantia única, dizendo assim, vocês não estão sozinhos. Eu venci o mundo, eu venci para vocês vencerem comigo, eu venci para que vocês possam pregar essa palavra. E muita gente pensa que quando fala que venci o mundo é para trazer benefício para si próprio. Não, esse benefício é para o evangelho em geral. É para a pregação, é para a missão de Deus, para o cumprimento dessa missão, do qual eu e você somos embaixadores de Cristo. Estamos caminhando nessa missão. E nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu. Nossa vida precisa ser baseada nisso. E para a gente não ficar muito orgulhoso disso, mas ficar equilibrado nesse sentido, abra comigo em 1 Coríntios 3. Não ficar muito soberbo, que eu quero dizer, né? Baixar um pouquinho, né? 1 Coríntios 3, 6 diz o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Amém? Sabe por quê? De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, ele está envolvido na missão. Amém?
E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Aquele que planta, aquele que rega, ele está envolvido na missão. Embora um tenha plantado, outro tenha regado, a missão é a mesma. Mas o que vale para nós aqui é que não importa se você plantou, eu reguei. Não importa se o outro colheu. Mas importa é que quem fez esse crescimento foi Deus. O desenvolvimento foi Deus. Ele é o responsável por isso. Então, tira de nós um peso, uma preocupação que alguém possa ter. De pregar o evangelho para alguém e essa pessoa não se converter. E, de repente, na sua frustração, no seu sentimento, homem, como nós somos, nós ficamos meio chateados. E a gente fica assim, poxa, eu preguei, mas fulano de tal não se converteu. Você fez a tua parte, sabe? Você plantou. Muitos outros regaram. Muitos outros plantaram também. Mas o crescimento foi dado por Deus. A responsabilidade do crescimento não é tua. É do Espírito Santo de Deus. Ele é que vai dar e vai desenvolver. Agora, a minha parte, a tua, é pregar o evangelho. E isso nos mostra que não existe vaidade nisso. Sabe? Quem entende o propósito real do evangelho não tem vaidade. Porque ele vai entender que ele é parte do processo. E se eu prego, se eu canto, se eu toco, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu faço muitas coisas, poucas coisas, tudo que eu faço é parte do processo do evangelho. E que não é para a minha glória. E que não é para a glória sua, não é para a glória de ninguém. É para a glória de Deus. Porque Ele dá o crescimento. Então, todos nós estamos envolvidos nessa missão. Cuidando para que essa missão, ela ande. Cuidando para que a nossa parte seja feita nessa missão. Cumprindo assim um propósito de Deus, como embaixadores de Cristo. Atos 6, 7. Diz o seguinte, no início da igreja, né, a igreja está começando ali, está se formando ali, ela passa pelo dia de Pentecostes, ela começa a crescer, cresce muito, e aí acontece algo fantástico aqui. Assim, a palavra de Deus se espalhava, a palavra de Deus ia sendo pregada, amém? Porque aquele que se converteu, ele saiu e não conseguiu ficar calado, não é assim? Aquele que se converteu na igreja de Atos Apóstolos, e assim até hoje, ele foi pregar as boas novas, ele foi pregar o evangelho. Então a palavra ela se espalhava. Aí ele dizia assim, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Não somente as pessoas chegavam, mas sacerdotes se convertiam ao evangelho. Eles se voltavam para o evangelho, eles obedeciam à fé. Em Atos 2:47, diz assim, ó, louvando e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava. Eu gosto desse versículo, sabe? Todos os dias os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava. O Senhor, dia a dia, ia acrescentando, e a igreja ela caía na simpatia do povo. Ela caía na graça do povo, porque alguém olhava para a igreja e falava, eu quero ser crente assim. Eu quero cantar como esse povo canta. Eu quero estar aprendendo como esse povo aprende. Eu quero ser como esse povo é. Então a igreja ela caía na graça do povo e o Senhor ia acrescentando. Almas iam chegando na igreja. Um momento fantástico da igreja. E aí, para a gente finalizar, Salmos 126, versículo 6. 126, abre comigo aí. 126, versículo 6. Diz assim, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Amém? Você está chorando para pregar o evangelho? Você está sofrendo para pregar o evangelho? Você está levando o evangelho para pessoas, as pessoas não ouvem. Você está levando a palavra de Deus, as pessoas não conseguem ouvir, porque Paulo vai falar que haveria um tempo em que as pessoas teriam como coceira nos ouvidos, e que elas não ouviriam a palavra. Muitas delas não ouviriam a palavra. E esse tempo é hoje, irmãos. Nunca foi tão assim. Nós estamos vivendo esse momento do evangelho. Mas ele fala assim, aquele que vai andando e chorando, porque o evangelho é isso, né? Vai andando e chorando. Ele diz assim, sem dúvida, vai trazer com ele molhos, né? As suas sementes. Ele vai trazer com ele, com canto de alegria, o seu resultado. Amém? Irmãos, nesse mês de missões, que você possa entender essa mensagem aqui para você e para mim. Sabe, o evangelho está sendo pregado de muitas formas. Muitas formas. E tem evangelho para agradar todo mundo. Não é?
Nós falamos lá na sala de aula hoje sobre isso, né? Sobre a forma que você quer o evangelho, você encontra, do seu jeito. Mas o evangelho é um só. É a missão de Deus. Nós, embaixadores de Cristo, temos que cumprir essa missão. Pregar a reconciliação do mundo com Deus. Porque para isso, desde o princípio que foi estabelecido, desde o Gênesis até hoje, ele veio cumprir a missão passa para nós. E um dia o Senhor vai voltar. E aí, a igreja vai subir. Aí finda essa missão. Mas enquanto nós estivermos aqui, a missão é essa. Amém? Eu queria passar um vídeo para você, um vídeo de missões, para a gente poder finalizar. A campanha de missões, o papel está com o Wagner, acho que não sei se ele vai distribuir agora ou depois, na saída, né, Wagner? Para você poder contribuir com missões. 50% dessa campanha fica na igreja, tá? Para missões aqui na igreja. Então, que você possa entrar nisso, contribuir, não é? Com esse trabalho. Dá para colocar o vídeo? Coloca o vídeo aí para a gente. Daí o vídeo não vai rolar. Depois eu coloco lá no site oficial. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. A gente vai orar nesse propósito, irmãos. Nessa oração, eu queria te chamar a atenção para que Deus possa despertar em nós essa missão. Porque o que acontece, irmãos? Às vezes não acontece com a gente, né? E nós somos assim, né? Por costume, nós estamos aqui na igreja, mas nós nos acomodamos com esse ambiente, sabe? Nós nos acomodamos com este lugar, e muitas vezes a gente não cumpre a missão de Deus. A gente acha que a missão de Deus é somente essa que a gente vive aqui no culto, sabe? A gente vai para casa, aí semana que vem a gente volta, e a gente vive isso, mas a missão de Deus, ela vai além das portas. Ela não depende de uma instituição, ela depende de mim e de você. Cada um de nós somos responsáveis. Não adianta jogar a responsabilidade para o outro, para o ministério, para o pastor, para a igreja, para a liderança. Deus chamou você em particular. Amém? Ele chamou você em particular para fazer parte dessa missão. Então, você e eu, nós devemos nos sentir assim, envolvidos com essa missão e fazer essa missão. Já que a gente entende esse papel, essa mensagem foi muito clara para nós precisamos cumprir essa missão. Eu queria orar com você nesse sentido, para que Deus nos ajude, abra os nossos olhos, o nosso entendimento, para que a gente se volte para isso. Pessoas estão sofrendo, o mundo está sofrendo. E você e eu, nós somos portadores dessa mensagem poderosa.